Bom dia novamente. Bom dia. O tema hoje é oração, a prece dominical, né? Não sei se vocês conhecem essa prece. Alguém conhece? Não sei se conheço, não sei quem sabe. Eu tenho certeza. O nome dominical é em relação à palavra Dominus. Dominus significa Senhor. Oração ao Senhor, né? Então, é o Pai Nosso, tá? A gente vai falar sobre o Pai Nosso, que é conhecido também como oração dominical, tá? E muitas coisas que a gente vai falar aqui hoje vão parecer coisas repetidas que a gente já ouviu, mas é isso mesmo, tá? Porque o Pai Nosso, apesar da gente rezar ele assim, né, no dia a dia, mecanicamente, ele é uma síntese de quase tudo que Jesus trouxe para a gente. Então, por isso que parece que a gente vai ouvir coisas, parece que a gente vai ouvir coisas aqui hoje que a gente já ouviu, mas a gente vai linkar tudo a cada frase da oração para a gente entender a profundidade dessa oração, né? Mas em homenagem ao Dia dos Pais, né? Porque é uma oração ao Pai Nosso, que é Deus. A gente vai trazer um pouquinho aqui sobre o papel, falar um pouquinho sobre o papel de José na vida de Jesus, né? Que foi tão importante e se vocês forem analisar, ele passou assim, eu vou falar essa palavra porque eu não estou encontrando outra agora, meio que despercebido na história, mas o papel dele nos bastidores, né? Para fazer com que eles sobrevivessem a tudo naquela época, né? Teve uma época que Herodes mandou assassinar as crianças da idade que Jesus tinha, e José, ele protegeu ali Maria, Jesus, né? dessa atrocidade, né? Sob a orientação do anjo, né? E também José, quando Jesus nasceu, ele preparou ali uma manjedoura, ele preparou todo o ambiente para receber Jesus. Ele preparou Jesus como homem, né? Vamos dizer assim, se é que Jesus precisava ser preparado, né? Mas ele deu assim, porque Jesus veio para ser exemplo, né? Então ele tinha que fazer tudo que a gente como ser humano fazia, tinha profissão, ele seguia os costumes da época, né? Do lar, ele foi carpinteiro como José, né? Mostrando a importância do trabalho. Então, o papel de José foi muito importante, apesar de que não dão tanta ênfase assim quando, né, no Evangelho, né, não tem tanta ênfase no papel de José. E ele saiu de cena, ele voltou para o plano espiritual quando Jesus começou o apostolado, né? Quando Jesus completou 30 anos, o José falou assim: agora eu posso voltar de onde eu vim, né? Porque ele e Maria vieram dos sírios para cumprir esse papel. Os dois vieram preparados para isso. Então José falou assim: agora eu vou me retirar porque é com ele, né? Então, só enfatizando, porque muitas das vezes o pai tem esse papel dentro de casa, né? Ele fica ali nos bastidores fazendo ali a base do lar, né? É claro que hoje mudou muito isso, a filosofia, a mulher também está como provedora da casa, mas aquela cultura do pai provedor, do pai que dá aquele suporte ali, que faz as coisas, que deixa a base para que a coisa funcione, para que o lar funcione, né, organizadamente. Então, a gente, quando lembra de José, a gente vê isso, né? Aquela pessoa que está ali correndo por fora, mas com um papel bem importante aí na organização familiar, né? Porque o protagonismo, a mãe tem um protagonismo muito grande na educação, na questão, mas o pai também. Então são as duas asas, né? Que a gente chama aqui a razão e o sentimento, ok? E um pássaro não voa com uma asa só. Então a importância muito aí grande nesse sentido.
Mas vamos falar aqui da oração dominical. Como eu disse, esse dominical é de Dominus, né? Por isso que chama dominical. Às vezes, quando a gente fala, muita gente realmente não linka isso ao Pai Nosso, né? E Kardec trouxe aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, no último capítulo do Evangelho é só sobre prece. E a primeira prece que ele traz no capítulo não poderia ser diferente, que é a oração dominical. Então ele vem chamar a nossa atenção aqui para um fator muito importante. Ele fala assim: é o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade. Com efeito, sobre a mais singela forma, ela resume todos os deveres, olha só, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha que profundo isso aqui. A gente vai ver isso agora, né, logo em seguida, que realmente é um resumo disso mesmo. Olha aqui, ó. Ela resume todos os deveres dos homens para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Olha que bacana. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. É a observação que Kardec fez aqui, importante. Aí ele veio chamar a atenção também. Contudo, em virtude mesmo da sua brevidade, o sentido profundo que encerram as poucas palavras de que ela se compõe escapa à maioria das pessoas. Porque é uma oração muito rápida, né? Muito pequenininha. Mas o sentido profundo dela passa despercebido pela gente. E é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, esse sentido, né? Daí vem o dizerem, né? Geralmente sem que os pensamentos se detalhem sobre a aplicação de cada uma de suas partes. Dizem-na como uma fórmula cuja eficácia se acha condicionada ao número de vezes que se repita. Ele chama atenção para essa questão do número de vezes, né? Reza 10 Pai Nosso, reza... Tipo, é o texto, sem raciocinar. Mecanicamente ali, né? Então, ele chama atenção para isso, né? É muito interessante essa questão, porque realmente a gente... eu, quando eu estou descendo aqui para BH, eu rezo o Pai Nosso dirigindo e ele vai. Ele sai, na hora que eu percebi já acabou e, né, a gente já rezou. A gente nem percebe as palavras que a gente falou, não pensa no significado de cada coisa ali, né? Então, mas não que isso também não é de todo ruim, isso tem um efeito positivo, porque a partir do momento que você começa a rezar o Pai Nosso, você já está conectando, de certa forma, a sua intenção já é de conectar com coisas boas, né? Às vezes, quando a gente está na reunião mediúnica e a gente percebe que o grupo está disperso por algum motivo, né? O que acontece? Às vezes a gente está aqui, tem um grupo pensando em alguma coisa, outro pensando em outra, e aí às vezes também vem uma manifestação que abala um pouco o grupo, que deixa o grupo assim, um pouco assim, inseguro. Então, a orientação é o dirigente, naquele momento, fala assim: Pai Nosso que estás no céu. Na hora que fala essa palavra, todo mundo, a mente de todo mundo que está no ambiente já, volta para o ambiente. Isso é uma didática muito interessante, sabe? A mente volta e mentalmente as pessoas começam a fazer o Pai Nosso, e aí a vibração volta a ser uma só. É muito interessante. Então, fica a dica quando vocês tiverem assim, uma situação dessa, né? Num culto, em casa, tiver aquele tumulto, faz. Depois vocês me digam, sabe? Faz. Uma situação, se tiver mais de uma pessoa, Pai Nosso que está... A pessoa já, peraí. É como se fosse um tapa na cara daquela pessoa que está estéril ali, tá... É muito interessante, a vibração vem assim, conecta na hora, é muito interessante.
Então, a gente vai começar aqui. A oração do Pai Nosso, ela está na anotação de Mateus, capítulo 6. E Jesus, os discípulos, Jesus tinha o costume, de vez em quando, deixar os discípulos de lado e sair para orar. Ele falava com eles: eu vou sair para orar. E se retirava mesmo e ia orar. E aí, em determinado momento, os discípulos ficaram assim, né? E alguns deles questionaram a Jesus, assim: Jesus, o Pai escuta todas as nossas preces? Aí falou assim: nossa, eles ainda têm dúvida disso? Eu vou ter que ensinar para ele. Aí Jesus sentiu a necessidade de trazer esse compilado para eles. Falou assim: olha, escuta todas, mas eu vou ensinar como se faz, né? Mas antes disso, Mateus vem trazer, antes que ele comece o ensinamento, Jesus estava falando da questão da esmola, sabe? Ele vem trazendo no texto aqui: quando você vai dar uma esmola, você faça discretamente para não constranger quem você está dando a esmola, que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Ele vem chamando essa atenção. Depois ele entra na questão da prece. Essa questão da prece, da importância da prece, vai ser falada no domingo que vem. O Márcio vai trazer para nós. Então não vou entrar muito não, senão a gente bate a carteira dele, né? É a intenção que eu ia falar do Pai Nosso. Mas aí ele fala a questão de orar em secreto. Entra para o vosso quarto. Esse quarto é o quarto mental da nossa mente, né? Então ele começa assim: e quando orares, e orando não oreis vãs repetições. Ele chama atenção, Jesus chama a repetição. Não adianta repetir 200 vezes se você não tiver, no mínimo, conectado, no mínimo, assim, minimamente conectado com o plano espiritual. Então, são as palavras jogadas ao vento, né? Aí ele vem: portanto, orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então vamos pegar aqui cada frasezinha, qual foi a intenção dele ao dizer essas frases. Quando ele diz: Pai nosso que estais nos céus, ele já começa dizendo o seguinte: somos todos irmãos, somos todos filhos de um único Pai. Todos, sem exceção. Ele chama a atenção, essa frase inicial quer dizer o seguinte: a gente tem um Pai que é comum a todos. Aí a gente pensa, que pai que dá pedra ao filho que pede pão? Começa por aí. Então, a intenção de Deus não é o que a gente pede. A gente pede a todo momento, né? Mas nós somos como crianças que ainda não sabem pedir, tá? Realmente, a gente ainda não sabe pedir. A gente pede um monte de coisa. Mas às vezes, quando as coisas que a gente pede não é atendida, causa até uma revoltazinha, né? Puxa vida, né? Por quê? Porque aí depois, mais para frente, você vai entender por que aquilo que você pediu naquele momento não aconteceu, né? Porque não era a hora, não é aquilo que você precisa, né? Então a gente tem que pensar nisso. Agora, o grande ponto aqui dessa frase inicial é essa mesmo. Eles chamarem a atenção de que nós somos todos uma família só, né? E o Pai não faz distinção entre filhos. Quem é pai aqui sabe que filho é tudo igual. Mas, por outro lado também, quando a gente vê um filho
brigando com o outro, um filho que não combina, um filho que quer o mal do irmão. Não é ruim isso, como pai ou como tio, ou como você vê ali duas pessoas consanguíneas querendo o mal da outra, querendo se sobressair em relação à outra, querendo ser melhor, tem aquela disputa. É chato, isso é muito ruim. Então, quando a gente pensa que Deus é o Pai de todos, imagina a divindade, a espiritualidade vendo a gente agir dessa forma, né? Então, essa chamada de atenção, Pai nosso que estais no céu, é nosso, é de todo mundo. Então nós somos irmãos. Essa frase vem basicamente dizer o seguinte: somos todos irmãos, vamos nos respeitar, vamos tentar ajudar uns aos outros. Olha que bacana isso. Santificado seja o teu nome, o seu nome. Como santificar o nome de Deus? Alguém tem uma ideia? Alguém consegue pensar de como que a gente santifica o nome de Deus? Respeitando suas leis, respeitando o próximo. Quase um pleonasmo, né? Não é? Olha, vai só chamando a atenção, né? Uma coisa está ligada à outra. E realmente é isso. A gente pode santificar com palavras, através de uma oração, tudo, mas a melhor maneira de santificar, santificado seja o seu nome, são as atitudes, sabe? Com o próximo. Jesus dizia: alimente, dê um copo de água ao irmão, você está matando a minha sede. Alimente o seu irmão, você está me alimentando. Então, a melhor forma da gente santificar o nome de Deus, o nome do nosso Pai, é essa mesmo. Através de comportamento, através do que você deseja para o próximo. Às vezes você não precisa nem de efetivar uma ação ali, mas viu alguém em dificuldade, faz uma prece. Já que você não pode estar ali pegando a mão, levantando, mas faz uma prece, deseja o bem, né? Porque a gente passa pela estrada, vê tanta coisa, né? Às vezes a gente não pode fazer tá ali, mas, gente, vocês não têm noção do tanto que é importante fazer uma prece ali no momento. Ou então na hora que alguém está comentando alguma coisa, aconteceu isso lá, você não viu, você não passou, mas pensa, que Deus passe na frente, que Ele vai lá e oriente aquelas pessoas. Então isso é santificar o nome de Deus, né? É a gente ter essa ideia no coração de que a gente tem que santificar através de gestos, e as palavras também são importantes, né? Orar, transmitir conhecimento para alguém que ainda não tem o mesmo conhecimento que a gente tem, isso também é santificar o nome de Deus. Você passar para frente aquilo que a gente vê aqui todo dia. Só que esse passar para frente, gente, é o seguinte: a gente não precisa ser chato para passar o que a gente aprendeu para frente, o que a gente já sabe, com jeito ali, não, sabe, sem invadir o espaço do outro, né? Dá para fazer isso. E também a gente tem que ter o discernimento que saber o local e a hora de fazer, senão não adianta, né? Tá? Venha a nós o vosso reino. Onde que está o reino de Deus? Alguém sabe? Na nossa consciência. A nossa consciência está dentro de nós. Então, quando ele pensa assim: venha a nós o vosso reino, ele já está em nós. Esse venha a nós é o seguinte: que a gente consiga colocar em prática, aí pensando em nós mesmos, tá, gente? Agora esquece o outro por enquanto. Que a gente consiga, dentro de nós, pensar, querer agir de acordo com o que foi ensinado, né?
o que é o reino de Deus? Quando a gente pensa assim no reino de Deus, vamos supor que fosse um lugar, tá? Vamos imaginar que o reino de Deus fosse um lugar. Como seria esse lugar? Um lugar de amor, de justiça, de benevolência, né? Um lugar onde não tem sofrimento, um lugar onde não tem preconceito, um lugar onde ninguém julga ninguém, tá? Um lugar onde ninguém aponta o dedo para ninguém. Esse seria o lugar de fraternidade, onde todos se cumprimentam de forma fraterna, onde todos se respeitam, né? Então, quando a gente pensa que o reino de Deus está dentro de nós, a gente pode montar esse lugar na nossa casa mental, tá? Tirando preconceitos da nossa vida, tirando julgamentos, porque nem Jesus julgou, né? Lembra da mulher adulta, né? Que ele não julgou, ele simplesmente, né? Falar, tira a primeira pedra daquele que não tiver pecado. Aí, na hora que todo mundo foi embora, ele perguntou para ela assim: cadê aqueles que estavam aqui te acusando? Ela falou: foram todos embora. Aí ele falou assim: se nem eles te julgaram, não sou eu que vou fazer isso. Mas vá e não peques mais. Só deu esse conselho para ela. Então, a formação do reino de Deus na nossa mente está muito ligada a isso. Sabe? Para a gente ver uma situação, por mais difícil que seja, não julgar. É difícil isso, né? Às vezes a gente vê uns crimes aí, aquela coisa bem pesada, né? Na TV mesmo, toda hora, noticiário, toda hora tem isso, né? Então, esse não julgar é muito difícil. Muito difícil, muito. Porque a gente se coloca ali no lugar da vítima, mas se tem uma coisa que o Espiritismo faz interessante, a gente atende na reunião mediúnica a vítima e o algoz. A vítima porque foi vítima e o algoz porque é uma pessoa doente. A gente está falando disso. A pessoa quando faz algo errado, algo muito complicado, é uma pessoa doente. Então não precisa... como é que eu vou dizer? A gente não tem que ter esse exercício, a gente chama de empatia vibratória, tá? O que é empatia vibratória? É você viu aquele companheiro ali que cometeu uma atrocidade muito grande, você falar assim: olha, essa pessoa fez isso, eu não acho certo, não estou concordando com ele, não estou sendo conivente. Mas eu preciso, de alguma forma, mostrar a outra face. Lembra da outra face? Quando te bater na face direita, apresenta a esquerda. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte: olha, para toda coisa errada que foi feita, você tem que mostrar uma coisa boa. Então é isso, é mostrar a outra face. É a gente engolir aquela vontade de querer fazer justiça com as próprias mãos e acolher esse companheiro e mostrar para ele que existe como reparar aquilo e que só depende dele. Essa é a função, tá? Principalmente na reunião mediúnica. E dá para fazer isso no dia a dia também. É mais difícil porque a gente está falando de carne, de encarnado, mas dá para fazer também, né? Essa questão Então, o reino de Deus dentro de nós são esses comportamentos, essas pequenas coisas que a gente pode fazer. Então esse vem a nós, o vosso reino, você já está aqui, mas vem a nós a sua forma de agir, que a gente consiga caminhar de acordo com o que você pede. Está vendo a profundidade de uma pequena frase? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O que é isso aqui, gente? O que isso quer dizer? Isso é uma profissão de fé, né? Olha, eu quero que seja assim. Minha vontade é essa, mas que seja feita a sua vontade, Pai, antes da minha, né? Que é aquilo que a gente falou no início lá. Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão, tá? Então, por mais que a situação esteja adversa, a gente colocar mesmo na mão
de Deus, na mão da espiritualidade amiga, e dizer o seguinte: olha, você sabe melhor do que eu o que tem que ser feito aqui. A gente pede, a gente quer, mas a gente precisa entender o tempo de Deus, que Ele sabe o tempo de todas as coisas, sabe? Ele sabe. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Chico ele deu uma entrevista na Hebe. É muito bacana essa entrevista dele, sabe? E a Hebe perguntou para ele assim: ô Chico, o que aconteceu desde a época de Jesus até agora com a humanidade? E ele foi bem sucinto, ele falou assim: olha, o que aconteceu é que ele trouxe a verdade, e a verdade foi sendo esclarecida aos poucos, porque a gente não estava preparado para a verdade ser desnudada de uma vez. Mas ainda assim Jesus trouxe toda a verdade, só que a humanidade, até hoje, né, gente, 2020 e poucos anos, né, que ele passou aqui, tem gente que não entende ainda o que ele trouxe, tem gente que não acredita que ele esteve aqui na Terra, tem gente que duvida que Jesus passou por nós, tem gente que duvida isso, sabe? Muitas pessoas ainda duvidam que ele passou. Imagina o que ele disse, então. Se vocês não acreditam que ele teve aquilo, o que foi falado, então, é deletado. Então o Chico falou assim: olha, as coisas foram acontecendo e vão continuar acontecendo. Então tem muita coisa ainda a ser revelada. O que ele disse é o seguinte: não é nem ser revelado, que já está tudo revelado no Evangelho, mas há muita coisa a ser compreendida. Porque a gente precisa mesmo acreditar: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O céu é o quê? É a nossa consciência, é dentro de nós. E a terra são as coisas do mundo. Então, tudo que acontece na terra e dentro da gente tem que ser feito de acordo com a sua vontade. Mas para isso, a gente precisa reconhecer que Ele é o Pai, que a lei que Ele deixou é a certa. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então, essa frase, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é uma profissão de fé. A gente fala: tenha fé, que Deus sabe o que é melhor para a gente. Não é a gente que vai determinar o que é melhor, e sim nosso Pai que está no céu. Tá? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aqui está falando do pão nosso, a gente sempre pensa no alimento material. Também se refere a isso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, não deixa faltar, né? Por favor, que a gente não falte o pão, o nosso alimento do dia a dia. Mas o principal pão aqui é o pão da vida. Jesus falou: eu sou o pão da vida, tomai e comei. O que ele quis dizer com isso? Esse pão é isso que a gente está fazendo aqui, ó. O pão está aqui, ó. É o pão espiritual, conhecimento da verdade, conhecimento das coisas de Deus. É um ensinamento que ele deixou, é a cartilha que ele deixou para a gente. Esse é o verdadeiro pão que sacia a fome de verdade, né? No poço que ele encontrou com a samaritana, que ele falou assim: me dê água. Eu não sei a palavra, a passagem de cor, mas é tipo assim: ele chegou perto dela e falou assim: você me dá um pouco dessa água? Ela pegou a água e deu ele. E ele falou para ela: mas eu tenho uma água melhor que essa, que vai matar a sua sede, que nunca que vai saciar a sua sede para sempre. A água da vida. Então ele fala de pão, de água, nesse sentido. Que ela fala assim: bebei da minha fonte e você nunca mais terá sede. Então a pessoa, quando leva isso para o plano físico, fala assim: mas o que é isso? Eu nunca mais vou ter sede? Como assim? É isso mesmo. Bebei da minha fonte, a fonte dele é a fonte do conhecimento. É isso que a gente está fazendo aqui, ó. A gente está aqui estudando o Evangelho, a gente está entendendo essa oração maravilhosa. É conhecimento puro. Se a partir do momento que a gente entender essas palavras,
a nossa sede, a nossa fome, espiritualmente falando, vai ser saciada, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje é isso, sabe? E a gente pode comer um pouquinho, um pedacinho desse pão todo dia, pegar aqui 5 minutos, ler uma passagem do Evangelho, todo dia, pronto, leu, falei assim, nossa, isso aqui eu ouvi na palestra domingo e tal, isso começa a sair, esse aqui ainda não ouvi, mas eu já tenho entendimento para discernir o que significa isso, porque, gente, vou falar um negócio aqui, Jesus e Deus não cabem na religião. É estranho isso, né? Eles não cabem, eles são muito maiores que qualquer religião, tá? Então, todas as religiões, eles pegam ali uma parte importante do que é Deus, do que é Jesus, e trabalham aquilo, mas eles são muito maiores do que isso, muito maior. O exemplo é que quando Jesus passou por aqui, ele curou um cego no sábado, e era proibido isso. Então, ao fazer aquilo, o que ele quis dizer? Ele falou assim, olha, gente, vocês me perdoem, eu não vim destruir a lei, mas, não, isso aí, de eu não poder fazer nada, de eu não poder ajudar o próximo, só porque é sábado, esquece isso, eu sou muito maior que isso. Eu vou ajudar e vou fazer a hora que eu bem entender, porque é assim que tem que ser. Ele falou isso, falou assim, ele falou para os fariseus, falou assim, se tiver um boi seu, que estiver atolado no barro, no sábado, você vai deixar ele morrer lá porque é sábado? Teoricamente, né? Na prática era isso que eles pregavam, não vou mexer ele não, porque hoje é sábado, eu não posso trabalhar, porque é um trabalho, você está ali tirando o animal de uma situação. Ele falou isso para eles, vocês vão deixar lá e vai morrer porque é sábado? Então, por que eu não posso curar no sábado? Entendeu? Então, assim, naquela época a religião pregava isso. E ele falou assim, não tem dia, não tem hora. Então, quando eu digo que eles não cabem na religião, é isso. Eles são muito maiores que qualquer coisa que a gente já viu até hoje. E eles são muito maiores do que qualquer coisa que a gente vai ver ainda. Sabe? Sem dúvida. Pode vir qualquer coisa aí para frente, qualquer ensinamento, pode vir extraterrestre, comunicar com a gente, que eles são muito maiores que isso tudo que a gente vai viver ou já viveu, né? Então, esse pão, e tem a questão também do fermento, tá? Quando se fala de pão, o pão precisa do fermento para crescer, tá? Então eles vão dar o pão, que é o quê? O ensinamento que está escrito. Mas o fermento é com a gente. A gente que vai deixar crescer esse ensinamento dentro da gente ou não. Tá? O pó royal, né? Vamos colocar pó royal ou não? A gente vai colocando uma pitadinha ali de pó royal nas palavras, e aquilo cresce dentro da gente, a gente passa a raciocinar, até a fé raciocinada, o Espiritismo prega isso, né? Que é a fé raciocinada. A partir do momento que você entende, não precisa ninguém virar para você e falar assim, isso não pode. Isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode. Em momento algum, no Espiritismo, vocês vão ver, dizer assim, olha, isso é proibido, isso é proibido. Não, o Espiritismo não proíbe nada, só esclarece. Entendeu? Fala, olha, quer fazer isso? Pode fazer, tranquilo, mas a consequência é essa. Aí fica a seu critério. Dependendo do tanto de fermento que você tem já colocado no pão, você fala assim, opa, não, então não dá para fazer. Tá? Raul Teixeira, ele fala que o Espiritismo não é para qualquer um, é para quem dá conta, porque a partir do momento que você internalizou alguma coisa que é verdade, que você sente que faz sentido na sua vida, como é que você nunca mais esquece aquilo, né? Eu tenho um amigo que fala assim, Kardec acabou com minha vida. Acabou com minha vida, porque agora na hora que eu abro uma cerveja para tomar, eu fico com a consciência pensando. Eu não consigo tomar uma cerveja tranquila. Ele brincou, né? Mas é mais ou menos isso. A gente, depois que aprende as coisas, na hora que você vai xingar alguém no trânsito, assim, nossa, saiu aqui. Depois você fica pensando, nossa, xinguei, nossa, sabe?
Porque você aprendeu, ninguém te falou assim, é proibido, você vai queimar no fogo do inferno. Não, é só consciência, né? Então esse é o pão nosso de cada dia, o aprendizado, o exemplo que Jesus deixou, esse é o pão, tá? Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos ofendeu. Olha que interessante, o perdão. Né? Então, o que ele vem dizer aqui? Que nós somos todos imperfeitos, a gente erra o tempo todo. Então, se a gente erra, por que a gente não vai perdoar o erro do próximo? Né? A falta do perdão, gente, faz mal só pra gente, sabe? Porque a partir do momento que você não perdoa alguém, aquilo você pensa naquele alguém ou na situação o tempo todo. E ao pensar nisso, você sente raiva, você sente uma energia ruim, né? Uma energia ruim. Algumas pessoas dá até gastrite, né? Úlcera. Por quê? Não perdoou. E esse perdoar é interessante que a gente, quando a gente fala perdão, dá a impressão que a gente tem que ir lá abraçar, não, ficar aqui. Não. Esse perdoar é você não ficar pensando naquilo, é não ficar remoendo aquilo, porque faz mal só pra gente quando não perdoa. Então, perdoai as nossas ofensas assim como perdoamos quem nos ofendeu. Então, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Entendeu? Quando eu falo assim, você não vai ser perdoado, não pelo outro, mas pela sua consciência. Porque a sua consciência vai ficar girando em cima daquele negócio ali, ó. Então você não foi perdoado, porque você está se fazendo mal. É a gente com a gente mesmo, a questão do perdão. Tá? Então não precisa, eu vou virar para aqui, sua Cris, me perdoa. Aí a Cris fala assim, não. Fala assim, nossa, ela não me perdoou, então não adiantou nada pedir perdão? Claro que adiantou, porque o perdão é para a gente, não é para ela. Se ela não perdoou, o problema é dela. A cada um segundo as suas obras. Acabou. Mas você não, você está com você mesmo ali. Então a questão do perdão é a gente com a gente mesmo. Tá? Olha que interessante as frasezinhas do Pai Nosso, né? Quanta coisa tem por trás de cada frase, né? Bacana demais. Não nos deixeis cair em tentação. O que é a tentação? São as nossas más tendências. Na Bíblia fala que Jesus foi para o deserto e foi tentado durante 40 dias. Não, Jesus não foi tentado, porque só é tentado quem tem má tendência. Entenderam aí o sentido da palavra tentação? É quando você quer parar de fumar e alguém acende um cigarro perto de você. Aquilo ali é uma tentação, porque você está tentando parar de fumar e alguém está fumando perto de você. Não é isso? Mas a partir do momento que você parou e que aquilo para você não faz diferença, não existe tentação mais. Tá? Então isso é para qualquer coisa da vida. Não nos deixeis cair em tentação. Esse cair em tentação é isso. É a gente repetir erro. Cair em tentação é repetir erro. Então o nosso objetivo de evolução aqui, hoje na Terra, é não repetir erro. Esse é o nosso grande desafio. Dizem que Jesus, isso há bilhões de anos atrás, porque Jesus foi um espírito como a gente é hoje. Só que quando ele encarnou aqui na Terra, ele já era Jesus. Então ele já estava num patamar de evolução que a gente, mas muito elevado, elevadíssimo. Mas antes de chegar nesse patamar, ele foi um espírito como a gente, há bilhões de anos. Então, dizem que na evolução dele, ele teve uma evolução em linha reta. O que é evolução em linha reta? É você errar, mas não repetir o erro. Dizem que ele não repetiu nenhum erro que ele cometeu quando ele estava evoluindo. Sabe? Não quer dizer que ele não errou, porque a gente nasce puro e ignorante. Então, cometer erro faz parte do processo. O problema é repetir, né? É o cair em tentação novamente. Então, a gente tem que ficar vigilante.
Então, quando a gente pede aqui, não nos deixeis cair em tentação, não quer dizer que a espiritualidade vai ficar assim, olha, não, vem para cá agora, você não... Ah, não, vem para cá, não. É a gente mesmo, que a partir do momento que a gente sabe onde que é o nosso calcanhar de Aquiles, a gente sabe onde que é o nosso ponto fraco. Então, cabe a nós evitar, nós mesmos, tá? Livrai-nos do mal. Amém. Como nos livrar de todo o mal, gente? O que é o mal? Alguém sabe? A ausência de bem. Né? O mal simplesmente é a ausência do bem. Então, se a gente praticar o bem, sempre, em tudo que a gente faz, a tendência muito grande é de se livrar do mal. Mas aí, eu quero deixar claro aqui que não é que a gente vai se livrar de muita coisa ruim, porque a gente vai precisar de passar por algumas provas que nos conduz para a evolução. Mas a partir do momento que a gente está praticando o bem, aquela prova fica mais suave para a gente passar por ela. Tá? Então, esse livrai-nos do mal aqui não quer dizer assim, olha, estou isento de qualquer coisa ruim, de qualquer adversidade que vier agora para frente, é isso que eu estou pedindo aqui, Jesus. Tira tudo do meu caminho. Tá bom, ele tira, mas você não vai evoluir, você vai estagnar, tá? Porque a evolução acontece da seguinte forma, quando a gente passa por uma adversidade e passa por ela. É a mesma coisa de dizer o seguinte, a gente vai para a faculdade, vai para a escola, aí o professor dá a matéria o ano inteiro. Chega no final do ano, o professor fala assim, ó, eu dei a matéria, vocês estudaram, então não preciso fazer prova, porque eu dei a matéria. Então está todo mundo aprovado aqui no final do ano, sem fazer prova, sem nada. Aí você vai para casa e pensa, puxa vida, será que eu sei mesmo? Agora, a partir do momento que você fez a prova e tirou a nota necessária, você nem pensa naquilo mais, fala, olha, alcancei meus 60 pontos aqui, ó, tô tranquilo. Entendeu? É a dinâmica da coisa. Então a prova ela faz parte. Esse livrai-nos do mal é isso. Não é a palavra livrar aqui não é tirar o mal da nossa vida. Claro que algumas coisas vão acontecer dessa forma. Né? A partir do momento que a gente está trabalhando no bem ali, muita coisa de ruim que teria que acontecer, talvez deixe de acontecer mesmo. Porque você está com a vibração, a sua vibração é outra, então você vai atrair coisas boas para você. Né? É outro nível, campo vibracional. Tá? Então, esse livrar-nos do mal é isso. Tá? Esse também livrar-nos do mal é não cair no mal e não ficar no mal também. Isso aí, também. Né? E nesse sentido também, de porque às vezes você passa por uma dificuldade, mas aí você não tem reação e aí você fica ali. Você fica ali preso àquela situação, você absorve aquilo ali para valer, sabe? Nossa, aqui não tem jeito. E fica ali e não consegue levantar, né? É o que acontece com a maioria dos espíritos que a gente atende aqui na reunião mediúnica, está naquele ciclo ali aquele ciclo vicioso de pensamento e fica nessa, no mal, né? Então, olha o tamanho da profundidade dessa oração. Tá? É muito interessante quando a gente pega cada frase e começa a pensar nela. Né? Eu vou trazer aqui agora um poema que foi feito em cima dessa oração, muito bacana. Ele está no livro, Parnasmo de Além Túmulo. Foi um dos primeiros livros que Chico psicografou. Eu ia falar prescreveu, né? Prescrição, mas não deixa de ser, né? É uma prescrição, né? Pelo espírito, cadê ele aqui? José Silvério Horta, que ele trouxe essa poesia em cima do Pai Nosso. E Chico gostava muito de rezar o Pai Nosso dessa forma.
Então olha como que ele fala: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos, nesse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade, na estrada de redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito de luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que